Quais são os métodos para verificar se um vetor é a combinação linear de outros? Vamos resumir isso? Viaja comigo. E aí, rapaziada, tudo bem? Beleza? Massa! Vamos começar aqui lembrando das notações. Para números, nós estamos usando as notações A1, A2 e segue até o AN. Para vetores, as notações são V1, V2 e segue até o Vn. E além disso, o vetor V. Agora, qual era a definição? Nós dizemos que o vetor V ele é gerado a partir de V1, V2 até o Vn, ou ainda, nós dizemos que o vetor V é a combinação linear de V1, V2 até o Vn, quando existirem números A1, A2 até o AN, de tal forma que eu consiga escrever o V do seguinte jeito. O V pode ser escrito assim, ó, em função destes, da seguinte maneira. V é igual ao A1 vezes V1 mais o A2 vezes o V2 e segue até mais o AN vezes o Vn. Quer dizer, eu estou fazendo assim, ó, um número vezes um vetor, um número vezes um vetor, é o que está sendo mostrado aqui, ó. Um número vezes um vetor, um número vezes um vetor e aqui também. Reparem que isto é uma multiplicação por escalar, ou seja, é um vetor vezes um número, aqui também, e eu ainda uso, além da multiplicação por escalar, a adição entre vetores. Tudo bem. Então, na prática, no fundo, nos exercícios, quando a gente vai resolver um exercício sobre combinação linear, em que eu quero saber se esse é a combinação linear desses, eu vou procurar, eu vou tentar descobrir, eu vou caçar, sabe quem? Este daqui, ó. Eu estou à procura dos números, exercícios em que é dado esse e esses, em que eu quero saber se esse vetor é a combinação linear desses, eu vou ter que encontrar os números. E aí existem três métodos para a gente encontrar esses números. O método gráfico, o aritmético, que no fundo é testar números, e ainda o método algébrico. Nós vamos apresentar aqui um exercício. Esse único exercício nós vamos resolver dos três jeitos diferentes. Aqui está o exercício, ou o exemplo, e ele é o seguinte. Verifique se esse vetor V é a combinação linear entre esse V1 e o V2. A gente poderia perguntar ainda do mesmo jeito, com o mesmo significado, verifique se esse é gerado por esse ou esse. Seria a mesma pergunta. Agora nós vamos fazer a resolução pelo método gráfico. Como o nome sugere, nós vamos pegar os vetores e vamos colocar no gráfico. Foi o que eu fiz aqui. O vetor V está aqui colocado, o vetor V1 está aqui colocado e o vetor V2 está aqui colocado. Feito isso, colocado no gráfico, você vai escrever a definição. Se o V é a combinação linear entre V1 e V2, então eu posso escrever o V desse jeito aqui, ó. V é igual a A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. Lembra qual é o nosso trabalho aqui? O que a gente procura? O que a gente está à caça? É exatamente descobrir quem são esses dois aqui, ó. Quem são esses dois números? Quem é o A1 e o A2? Neste método, nós vamos descobrir quem é o A1 e o A2 pelo gráfico. Isso aí. Muito bem. Então vamos lá. Pensa um pouco. Eu vou ter que raciocinar assim, ó. Esse vetor V, eu quero que ele seja a soma de dois vetores. Agora, pelo método do paralelogramo, a gente tem que fazer assim, ó. Eu pego o fim do vetor V, que é esse lugar aqui, faço um pontilhadinho, outro pontilhadinho, dois pontilhadinhos. O primeiro pontilhadinho é paralelo a esse vetor e o outro pontilhadinho paralelo a esse vetor. Para que esse seja a soma de dois vetores, então, esse aqui tem que ser igual a esse vetor, e não esse vetor, mais esse aqui, ó, e não esse. Então veja que eu gostaria de ter um vetor em que o começo dele é esse, mas o fim
vem até o pontilhadinho. É a mesma coisa para cá, ó. Eu gostaria de ter um vetor aqui, que o começo dele é isso, mas o fim vem até esse pontilhadinho. Agora eu vou pensar um pouco. As operações que eu posso usar aqui são, se lembra? Duas. Eu posso fazer a adição entre vetores ou multiplicar os vetores por escalar, por número. Pensa, eu gostaria que esse vetor viesse até aqui, ó, até o 2. O que eu faço com ele? Eu multiplico ele por quanto para ele vir até aqui? Eu multiplico ele por, muito bem, por 2. E aí a gente tem aqui, ó, esse vetor que sai daqui e vem até aqui, ó. Quem é você, lindão? Muito prazer, eu sou 2 vezes o vetor V2. Do mesmo jeito, para que esse vetor que vai até o 2 chegue até o 6, eu tenho que pegar ele e multiplicar por 3, porque 2 vezes 3 vai dar o 6. Então, esse vetor que vem daqui e chega aqui, ó. Quem é você, querido? Muito prazer. O seu nome é o triplo do V1. 3 vezes o V1. Agora sim, reparem, pelo método do paralelogramo, eu sei que esse é a soma desse aqui, do 3V1, mais quem, querido? Mais o 2V2. Muito bem. Então daria para a gente escrever assim, ó. V é igual a 3 vezes o V1. Olha esse lindão aqui, ó. Mais quem? Olha só. Mais 2 vezes o V2. Aqui, de uma maneira fácil, você conclui que o A1 vale quanto? Vale 3. E o A2 vale 2. Era isso que a gente procurava, conseguir encontrar os dois números. Então, assim, eu concluo que realmente o V é uma combinação linear do V1 e do V2, ou é gerado por V1 e V2. Basta que eu escolha para A1 o número 3 e para A2 o número 2. Esse foi o primeiro método, o método gráfico. Agora nós vamos resolver o mesmo exemplo, só que pelo método aritmético, que é aquele em que eu testo números, em que eu chuto o número. Você vai curtir esse método. Viaja comigo. Olha só, você começa com a definição. Se o vetor V é a combinação linear entre V1 e V2, então dá para eu escrever o V desse jeito aqui, ó. V vai ser igual a A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. A próxima etapa é a seguinte. Você vai substituir o V pelas coordenadas dadas no enunciado. Você vai substituir o V1 pelas coordenadas dadas no enunciado. E você vai substituir o V2 também pelas coordenadas dadas no enunciado. Agora, o método aritmético, você vai testar números, você vai chutar, você vai ter que usar a tua mente. Tu vai curtir. Viaja comigo. Pensa um pouco. Eu vou ter que pensar quais são os números que eu vou trocar aqui e aqui, de tal forma que aconteça o seguinte. Colocados os números aqui, a hora que eu fizer a distributiva, a multiplicação aqui, ó, aqui também, e somar os resultados, tem que dar isso aqui, ó. Quais são os números que satisfazem isso fazendo mentalmente? Vamos pensar um pouquinho? Viaja comigo. Veja, vamos pensar primeiro aqui, ó, na parte do x, que é 6. Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 2, que vai multiplicar pelo A1. Aqui eu tenho 0, que vai multiplicar pelo A2. Vamos começar aqui no 0, que é mais fácil primeiro. Esquece um pouco a parte do y, tá? Por enquanto. 0 vezes A2 dá 0. Não importa qual é o número que eu coloque aqui, ó, vezes 0 vai dar 0. Então essa parte nada vai me ajudar para eu conseguir chegar no 6. O que vai definir esse 6 é essa parte aqui, ó. 2 vezes que número que dá 6? Tens amanhã? Claro, 2 vezes 3. Então aqui, ó, este número tem que ser o número 3. Muito bem. Então vamos colocar aqui 6 e 2 é igual a 3, que multiplica este vetor, mas vou deixar aqui por enquanto sem nada, o vetor com coordenadas
0 e 1. Agora vamos pensar aqui, ó, na parte do y, que aqui é 2. Esquece agora a parte do x, tá? Pensa só nessa parte, nessa parte. Esquece a parte primeira aqui, ó. Bom, vamos lá. Como aqui eu tenho 0, 0 vezes A1 dá 0. Então, essa parte em nada vai me ajudar a chegar no 2. Vamos olhar aqui, então. 1 vezes que número, que vai dar 2? 1 vezes, notar essa charada. 1 vezes 2. Então, aqui eu tenho o número 2. Então, perceba que, mentalmente, nós conseguimos concluir que o A1 vale 3 e que o A2 vale 2. Portanto, essa é uma combinação linear desses dois. Basta eu fazer o A1 valer 3 e o A2 valer 2. Se você quiser ter certeza, por aqui já é o suficiente. Mas se você quiser continuar, você pode continuar essas contas e ver se o resultado disso dá isso daqui só para ter uma prova real. Vamos fazer juntos? Viaja comigo, olha só. Vamos ver aqui, ó, se essa contarada toda vai dar isso aqui ou se não vai dar. Fazendo aqui a distributiva, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Agora eu tenho uma adição de vetores, que eu sei que tu domina, que é bem simples. 6 mais 0, 6. Você pega o x daqui mais o x daqui. Depois o y daqui mais o y daqui. 0 mais 2, 2. Oh, que bonito! Realmente, eu cheguei nesse resultado igual a esse. Portanto, o número que eu precisava aqui era 3 e aqui era o 2. Esse foi o método aritmético, que é onde eu testo, onde eu chuto números usando a tua lógica. Bonito esse método. E agora, finalmente, vamos para o mesmo exemplo, só que com o terceiro método, que é o algébrico. No terceiro método, você, de novo, assim como nos outros dois, escreve aqui a definição. Vamos colocar aqui. Se o V é uma combinação linear entre V1 e V2, então o V é igual a A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. Isso aqui já está até na tua mente, você até já decorou. Muito bem. Vamos lá. Continuando aqui então, o método algébrico vai ser assim. Assim como no aritmético, você vai substituir as coordenadas do V, do V1 e V2 pelas que foram dadas no enunciado. Daí a gente vai ficar assim, ó. 6, 2, 2, 0 e ainda 0 e 1. Agora você vai fazer aqui a distributiva, que é o que me permite fazer a multiplicação por escalar, ou seja, deste vetor por este número. A gente vai ficar assim, ó. A1 vezes 2 dá 2 vezes A1. A1 vezes 0 dá 0. Aqui, A2 vezes 0, 0. A2 vezes 1, A2. Agora vamos lá, mano. Olha só, querido, ó. Esse mais esse é só a gente fazer assim, ó. Você pega o x daqui, faz o que com o x daqui? Você soma 2A1 mais o 0, fica 2A1. Você pega o y daqui, faz o que com o y daqui? Você soma 0 mais A2, fica A2. E aqui do lado esquerdo eu não faço nada, por enquanto. Agora pensa um pouco comigo, usa a tua lógica. Para que esse vetor seja igual a esse, então o x daqui tem que ser igual ao x daqui, ou seja, 2A1 tem que ser igual a 6, esse igual a esse, e o y daqui tem que ser o que em relação a esse? Tem que ser igual. Então, A2 igual a 2. Notem o seguinte, aqui nós ficamos com um sistema. No método algébrico, ele é bem recorrente que a gente caia num sistema. Esse sistema está bem fácil, né? Aqui eu já tenho direto o valor do A2. A2 é igual a 2. Para eu calcular o A1, é só eu simplificar o 6 pelo 2. 6 dividido por 2 fica 3. Então, eu concluo que o A1 é igual a 3.
Aqui está então o método algébrico que me permite de novo concluir que esse é uma combinação linear entre esses dois. Basta fazer com que o A1 seja 3 e o A2 seja 2. Um método também muito bonito. Para fechar, eu tenho uma pergunta para você. Entre os 3 métodos, qual que você acha que é o melhor? Será que vale a pena eu saber apenas um deles? Você deve ter a sua opinião pessoal. A minha é a seguinte: eu prefiro que você conheça os 3 métodos. Alguns exercícios dá um trabalho danado de fazer algebricamente, mas se você fizer o gráfico, é rápido. Outros, o gráfico é difícil de fazer e mais vale você fazer algebricamente ou de uma maneira aritmética. Enfim, quando você conhece os 3 métodos, você tem mais possibilidades de resolução. Se você conhece apenas um, você fica limitado. Além disso, a tua mente vai conseguir entender melhor o que é uma combinação linear se você entender os 3 métodos. Se você entender apenas um, você vai ficar uma pessoa limitada. Não esqueça, o poder é de você.